Sabe aquele sonho impossível de realizar? Pois é, gente, eu acabei de realizar um. Depois de muito estudo, de muito desafio, eu acabei passando no processo seletivo do doutorado na UFPA, na Universidade Federal do Estado do Pará. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os bastidores e algumas dicas sobre como foi esse processo e como é se preparar, né, para o processo seletivo de doutorado. Se você tem interesse em assuntos como esse, fica comigo depois da vinheta. Oi, olha eu aqui de novo, ó, já peguei o meu cafezinho, um café com leite. Pega o seu também, seu chá, sua bebida preferida, e vem fazer parte dessa fofoquinha acadêmica comigo, que eu vou compartilhar com você como é que eu passei no doutorado em educação na UFPA. Se você não segue o canal, provavelmente você perdeu o vídeo em que eu compartilhei como é que foi a entrevista, tá? Que foi uma das etapas do processo seletivo do doutorado em educação. No dia em que eu fiz a entrevista, eu compartilhei um vídeo contando um pouco como é que foi minha experiência e primeiras impressões, né, o que eu achei da banca e tal. E esse vídeo vai estar linkado em algum lugar desse vídeo, se não, vai estar na descrição ou no final, tá? Como indicação de vídeo pra você ver depois, então dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Agora, eu quero contar pra você como é que foi essa loucura de passar pro processo seletivo, gente. Olha, minha vida tá... Não vou dizer que tá de cabeça pra baixo, mas tá muito diferente daquilo que eu planejei. Por quê? Eu, quando iniciei o processo seletivo do doutorado, gente, eu fiz assim, super despretensioso. Eu não esperava realmente passar, tá? Então, assim, eu fiz todo o processo, preparei projeto, fiz a prova, fui pra entrevista, né? Fui passando nas etapas, não incrédulo, tá? Porque eu não quero cair em falsa humildade, né? Eu sei da minha capacidade, né? Eu tenho um background, né? Com questão de pesquisa, né? Eu sei montar projeto, eu passei pelo mestrado. Só que eu fui despretensioso, porque eu tô em outro estado, né? Eu sou carioca, né? Eu tô morando no Pará, vai fazer 2 anos ainda, não tenho 2 anos morando aqui. E eu falei assim, bom, vou participar do processo seletivo e vou ver como é que vai ser, sabe? Não tenho pretensões de passar agora, mas eu quero sentir como é que é a banca, como é que eles fazem o processo seletivo aqui, porque a depender do estado, né, em que você mora, os processos seletivos podem ser um pouco diferentes. E no caso daqui, né, do estado do Pará, da UFPA, para ser mais específico, tá, que é a Universidade Federal do Pará, eles têm 5 etapas no processo seletivo, que é a entrega de documentos, a habilitação da inscrição, melhor dizendo, né, tem a prova, a análise do projeto, a entrevista e a análise do currículo. Então são essas 5 etapas pelas quais um candidato, né, a uma vaga de doutorado passa. Eu não sei se você está familiarizada, né, com os processos seletivos de doutorado, mas é importante dizer que, apesar deles oferecerem, né, muitas vagas, às vezes, né, tipo mais de 20, 25, e isso é muita vaga, tá? Para o doutorado. Cada professor geralmente pega entre 1 e 2 vagas, tá? Então você não vai concorrer para as mais de 20 vagas que o processo seletivo está ofertando, você só vai concorrer às vagas do seu orientador. Então foi o que eu fiz, eu escolhi uma orientadora, li o edital, né, escolhi uma orientadora e a orientadora, né, que eu tava me candidatando, tinha lá uma vaguinha. Parece loucura, pois é, né, se candidatar para uma vaga, mas... acontece, tá? E aí, gente, eu quero compartilhar um pouquinho sobre o processo seletivo especificamente, né? Porque eu sei que algumas pessoas têm dúvidas, né? Sobre como é o processo seletivo do doutorado, como é que se dão as coisas, tá? Então, o primeiro ponto, né? Se você pensa, né, em se candidatar para um processo seletivo de mestrado ou doutorado, os processos são muito similares, né? Tirando algumas especificidades. Primeiro de tudo, né, você vai ter que ler o edital, tá? Se você quiser, inclusive, que eu gravei um vídeo, tá, explicando como ler um edital melhor, né, esmiuçando, né, algumas técnicas, né, pra você não deixar nada passar,
tá? Pro processo seletivo que você estiver se candidatando, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então assim, primeiro de tudo, ler o edital, gente. É muito importante você ler o edital, você ler a linha de pesquisa para o qual você está se candidatando. Então, dentro de um programa de pós-graduação, né, eles podem oferecer cursos de mestrado e de doutorado. Dentro desses cursos, né, eles podem ter várias linhas de pesquisa, que são grandes temáticas, né, para as quais os professores se filiam, né, se aproximam, tendo em vista, né, os seus interesses de pesquisa. Basicamente isso. Então, a linha de pesquisa para a qual eu me candidatei, ela se chama Educação, Cultura e Sociedade. Então, de modo macro, ela vai tratar sobre essas questões ligadas à educação, à cultura e à sociedade. É óbvio, cada professor, né, vai ter um interesse específico, mas sempre lembrando, né, o doutorado é um doutorado em educação, a linha de pesquisa é educação, cultura e sociedade. Então, por mais que, por exemplo, o orientador, né, queira pesquisar sobre, vamos supor, gênero, sexualidade, né, raça, esses temas vão ter que, de algum modo, estar imbricados, né, relacionados de algum modo com a linha de pesquisa. Isso é importante dizer. Então, ler o edital com atenção, isso é muito importante. Ver a quantidade de vagas que o professor está oferecendo, tá? Ver se tem alguma especificidade para essa vaga que você está concorrendo. Geralmente, os editais de doutorado, né, e de mestrado, eles oferecem cotas. Então, se você vai se candidatar para uma vaga de ampla concorrência, né, concorrer com todo mundo, né, ou se você vai se candidatar para uma vaga de cotas, é muito importante, né, você ler as especificidades, quais são as exigências que eles colocam. E uma coisa importante, tá, que é uma coisa que as pessoas, assim, não se atentam. Logo na primeira fase, que é a fase de homologação da inscrição, tem gente que não passa nessa fase. Como assim, Guilherme? É só entrega de documento. As pessoas relacionam os documentos e enviam, né, anexam, né, no processo da inscrição. Tem gente que é reprovada, né? Tem gente que é eliminada nessa etapa? Sim. A simples entrega de documentos. Por quê? Porque as pessoas às vezes não prestam atenção na forma como vai enviar o documento. Às vezes eles pedem, por exemplo, os documentos todos os documentos, né, os anexos, em um documento único de PDF. E aí você não presta atenção nisso. Às vezes tem um tamanho específico do documento, às vezes tem um modo específico de montar o documento. Então esteja atento às especificidades. Pegue o edital, grifa ele, as partes mais importantes, principalmente no que concerne a inscrição e nessa primeira etapa que é tão importante. Não deixe nenhum documento de fora. Às vezes as pessoas deixam um documento de fora ou outro, e aí elas acabam sendo eliminadas logo nessa primeira fase, que é a simples conferência da documentação. Importante, tem processos seletivos que vão exigir que você já anexe no ato da inscrição um projeto ou de mestrado ou de doutorado. Então você vai ter que ver aí, né, pro edital que você está se candidatando, para a vaga que você está concorrendo, se esse é o caso do processo seletivo do qual você está participando. No meu caso, tá, quando eu me candidatei para o processo seletivo de doutorado da UFPA, eu já tinha que ter um projeto de doutorado pronto e anexar ele no ato da inscrição. Então eu li o edital e já vi que essa era uma exigência, então eu já fui direto montar um projeto de pesquisa que conversasse, né, com a linha de pesquisa para a qual eu queria me candidatar, no caso a professora, né, para a qual eu queria me candidatar. Então são coisas que você precisa prestar atenção, tá, quando você vai se inscrever, porque são detalhes que fazem toda a diferença, tá? Se você vai tirar uma boa nota, se você vai pontuar ou não em cada etapa, se você vai ser aprovado ou não em cada etapa, isso é importante. Então, fique ligado. E essa, gente, é só a primeira etapa, tá? Depois dessa etapa, né, de análise do documento, né, de análise documental, né, eles dizem se você tá aprovado ou não, né, para a próxima etapa, e aí temos a prova, né? E aí é muito importante você ler no edital, porque tem editais de mestrado e doutorado que eles indicam uma bibliografia, tá?
para você se preparar para essa prova. E a prova geralmente é uma pergunta, né, uma questão discursiva, né, na qual eles vão querer que você disserte, né, sobre a temática que eles estão propondo, baseado nessa literatura, né, nessa bibliografia que eles sugeriram previamente no edital, tá? Então fique atento a essa bibliografia. A depender da linha de pesquisa, tá? Ou até mesmo do edital da universidade que você vai estar concorrendo à vaga, se candidatando à vaga, eles vão sugerir, às vezes, artigos como bibliografia, às vezes eles vão exigir livros. Uma especificidade, tá, sobre a linha de pesquisa para a qual me candidatei e um bastidor aqui, uma dica, tá, sobre como eu fiz para poder conseguir dar conta da literatura, da bibliografia para fazer a prova. Eu fiquei sabendo do edital quase que sim, um mês antes. Foi basicamente isso, né? Talvez um pouco menos. E eu tinha pouco tempo, até o fim, né, da inscrição. Até as inscrições se encerrarem. Então, eu vi que na parte da bibliografia, para me preparar para a prova, eu não tinha muito tempo e eu não ia conseguir ler, por exemplo, 4 livros, né? 2 dos livros que tinham lá eu já tinha certa familiaridade. Aqui foram 4 livros. 2 eu já tinha certa familiaridade, porque eu já tinha estudado, né, na graduação e visto também no mestrado, conversado, né, de certo modo com esses autores, né. E eu me deparei com essas literaturas, né, eu tinha que ler esses livros, eu tinha pouco tempo até a data da prova. E uma dica que eu vou te dar, né, se for o seu caso, né, se você tiver pouco tempo, um dos livros tinha mais de 300 páginas, sabe? O outro tinha 100 e poucas, quase 200. Então, assim, imagina, né? Separar tempo na correria do dia a dia, trabalhando, fazendo outras coisas, pra você ler o livro, depois resumir, depois você vai fazer um fichamento, né? E aí você vai transformar aquilo ali, de repente, em um mapa mental, né? Com os principais conceitos. Isso leva um tempo, gente. E a pressão também, né? De ter que se preparar pra prova. Eu não consegui separar um tempo pra ler todos os 4 livros. Então, qual foi a minha jogada, a minha estratégia para me preparar para a prova, tendo chances de acionar esses autores, essa literatura? Eu busquei resumos, resenhas, sabe, sobre esses livros, tá, que o edital estava propondo que a gente lesse para se preparar para a prova. E aí, baseado nessas resenhas, eu extraí os principais conceitos desses livros, fiz um mapa mental, tá, com os principais conceitos, e para cada conceito, né, desses autores, eu fui buscar aulas, vídeos, né, com especialistas que estudam esses autores, tá, para eu conseguir me apropriar melhor, né, desses conceitos e de algum modo conseguir correlacionar, né, algum tipo de pensamento, né, para argumentar no dia da prova. E foi assim que eu fiz, foi assim que eu estudei e tirei uma boa nota na prova. Então uma dica é essa: se você tiver pouco tempo, gente, faça isso, tá? Não fique se descabelando, ai meu Deus, não vou conseguir. Ou pior, porque tem gente que tenta ler a bibliografia, não tô falando pra você não ler, gente, tá? Se atente a isso. Se você tem tempo, se você tem como se preparar, não tem por que não ler. Leia, faça os seus resumos, se aproprie dos conceitos. Essa é a melhor forma, né, de você se preparar bem para uma prova. Mas se você não tem tempo, assim como eu não tinha tempo, já estava muito em cima, né, do fechamento da inscrição e depois da data da prova, até porque eu estava trabalhando, né, corrigir prova, lançar nota, frequência, relatório. Essa é uma boa dica para você se preparar sem burlar, né, de modo assim, sem mentir, né? Você pode não ter lido o livro, como foi o meu caso, né? Eu não li a literatura, o livro, né? Mas eu fui em busca dos conceitos, né? Que conceitos são esses que os autores trazem? E fui atrás de aulas e fiz mapas mentais e consegui me apropriar e argumentar bem, tá? Na hora da prova. Passando para a próxima fase, tem a fase de análise do projeto. Cada uma dessas fases, gente, vale até um vídeo, tá? Se vocês quiserem, inclusive deixem embaixo nos comentários, é muito importante a sua participação, porque aí eu consigo gravar um vídeo para cada uma dessas etapas, dando dicas específicas, tá? Sobre o que você pode fazer para se sair bem em cada uma delas.
Na fase do projeto, gente, é uma fase que fica com a banca, né? Com a comissão, melhor dizendo, né, de avaliação, né, daquele processo seletivo, e aí eles vão analisar ali o seu projeto de doutorado ou o seu projeto de mestrado e vão atribuir uma nota, tá? Geralmente, né, os processos seletivos atribuem notas de 7 a 10. Se você tirar abaixo de 7, você tá eliminado. Geralmente é isso, né? Eles têm uma nota de corte, você tem que tirar essa nota de corte dessa nota de corte pra cima. Então, eu passei na fase do projeto também, tirei 8.4, 8.6, se bem não me engano. Na prova também, né, tirei 8.6, 8.5, se bem não me engano. E aí passei na fase do projeto. E aí vem a tímida entrevista. Não vou me delongar muito, tá, em como é que foi minha entrevista, porque a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, depois que assistir esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha nas minhas primeiras impressões, tá, de como foi minha entrevista com a banca de doutorado. E aí passei, né, da fase do projeto, passei da fase da entrevista, e aí veio a análise do currículo, que foi o meu ponto mais fraco, né, sendo sincero, né, porque como eu servi 10 anos na Marinha, né, sei que isso não é desculpa, né, mas é muito difícil você produzir artigos. Quem diz que é fácil, assim, tá sendo demagógico, sabe, assim, não tá sendo sincero, tá, mas assim, é muito complicado você produzir bons artigos, tá, trabalhando, sabe? E era o meu caso, né? Eu tinha que trabalhar e ao mesmo tempo tinha que dar conta de outros estudos, de outras questões. Eu era militar, né? Então é muito complicado, né? Você conseguir se articular, cumprir prazo, enfim, né? Nessa parte de análise do currículo, eu tava assim meio receoso porque, gente, é uma parte assim que não é uma parte eliminatória, tá? Todo processo tem fase eliminatória e classificatória, né? Então, eliminatória, documento, a prova, o projeto, a entrevista, é tudo fase eliminatória. A fase de análise do currículo Lattes, ela é uma fase classificatória, ela não elimina, mas ela conta muito, porque ela pontua também. Então, se você tem uma média meia boca, né, nessa fase, às vezes um outro candidato pode passar na sua frente, né, conseguir a vaga, né, enfim. Mas é isso, tá? Essas são as fases do processo seletivo e eu passei por todas elas, gente. Digo mais uma vez, tá, assim, meio incrédulo, tá? Despretensiosamente, eu não tinha aquela confiança, meu Deus, eu fiz um processo seletivo, eu vou passar. Não foi assim, tá? Eu tava realmente despretensioso e eu fui passando nos processos seletivos, mas assim, com o pensamento na mente, eu não vou passar, gente. Tem gente melhor classificada do que eu, né? Porque toda etapa, né, tem uma nota. Então eu via lá a nota das pessoas, né? 9 e pouco. É uma vaga só, né? Então, poxa, tem gente mais classificada do que você, melhor classificada, né, do que você. Talvez não passe, né? Então tem essas questões. No final de janeiro, início de fevereiro, saiu o resultado, né, de todo esse processo seletivo, e pra minha surpresa, pra minha feliz surpresa, tava lá aprovado e classificado pra uma vaguinha. E comemorei muito. Só que aí vem a segunda parte, né? Passei no doutorado. E agora, gente, o que é que eu faço? Porque eu era professor amazônico, né? Já digo era porque, só pra atualizar vocês, tá? Eu já me habilitei no doutorado, já estou matriculado, né, como aluno de doutorado na UFPA, efetivamente falando. E nesse vídeo eu só tô compartilhando coisas que já aconteceram, tá? Então assim, e agora? Passei no doutorado, gente, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Então assim, esse vídeo também, né, além de ser uma forma de registrar esse momento, tá? E também de incentivar você que quer participar de um processo seletivo de mestrado ou doutorado, e tem vários, né, ao redor do Brasil, também é uma forma de prepará-los, tá? Sobre a rotina do canal, sobre a minha rotina também, tá? Eu tinha uma rotina antes de passar pro doutorado e essa rotina vai ser alterada, tá? Então eu tinha um calhamaço de livros, né, de literatura pra ler. Se você acompanha o canal, você sabe, né, que eu sou apaixonada por leitura. E eu tenho alguns clássicos, né, que eu me propus a ler esse ano.
A leitura dos clássicos vai continuar, tá? Eu vou continuar fazendo resenha desses clássicos, tá? No momento eu tô lendo o Corcunda de Notre Dame, mas a rotina do canal vai ser um pouco bagunçada, sabe? Eu vou ter que tentar pensar em como eu vou me organizar pra sair, né, 3 vídeos na semana e ainda assim ter as aulas do doutorado e ainda assim fazer as leituras do doutorado que eu tenho que fazer. Esse vídeo também é uma justificativa, esse vídeo também, né, é passei no doutorado, preciso me reorganizar, minha rotina vai ficar um pouco bagunçada, o canal também, tá? Não tô falando que eu vou deixar de postar vídeo, mas eu vou ter que estruturar um pouco as coisas por aqui, tá? Uma delas, inclusive, vai ser eu compartilhar com vocês, eu acho que quinzenalmente, como é que estão as coisas pelo doutorado, tá? Tenho interesse de compartilhar minha pesquisa, tenho interesse de trazer os temas que eu estou pesquisando, tá? Para a tese do doutorado também para cá pro canal, de modo que eu consiga debater e compartilhar com vocês os meus achados, tá? E dialogar também, né, com gente que se interessa pela mesma temática que eu pesquiso, dialogar com vocês, né, que gostam de leitura, de escrita. Além disso, né, tenho a escrita do meu livro, então eu ainda estou assistindo, né, e participando das aulas, né, com o professor Thiago Novaes, na formação continuada à preparação do romance. Isso também leva tempo, demanda tempo, então eu quero atualizá-los toda quarta-feira no diário de escrita ainda, tá? Deixá-los tranquilos, tá? De que o diário de escrita vai continuar. Eu só preciso adequar, tá? Saber se eu vou continuar com o diário de escrita toda semana ou se eu vou colocar o diário de escrita quinzenal e aí junto, né? Uma quarta sim eu compartilho o diário de escrita, uma quarta, na outra quarta eu compartilho algum achado, né? Ou como é que estão as andanças pelo doutorado. Às sextas-feiras, né, continuo com as resenhas de livro, quando tiver indicações do mês, e às segundas-feiras um papo mais informal. Então é isso, tá? Queria compartilhar com vocês um pouquinho essa loucura, né, que foi participar do processo seletivo pro doutorado e passar, né? Tô muito contente, muito feliz, dizer que esse vídeo é um registro também, né, pra mim mesmo, né, olhar, né, daqui a alguns anos e perceber que eu estou registrando, tá? Esse momento especial e ao mesmo tempo tô não só dividindo com vocês, mas também construindo uma comunidade que queira dialogar, né? Que tenha interesse em pesquisar, né? Que acredite na educação, assim como eu acredito, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir também e deixar algum comentário, tá? Sobre alguma coisa específica que você queira saber que eu não falei. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para você e vai ajudar também o canal a crescer. Não esquece, se você tem interesses em vídeos sobre escrita acadêmica também, tá? E sobre como é que você pode passar por um processo seletivo de mestrado ou doutorado, deixa aqui embaixo nos comentários, porque aí de repente eu posso fazer algum vídeo específico sobre alguma etapa específica de todo esse processo, tá bom? Boa sexta-feira pra você, espero que você fique bem e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!